É. Olá, eu sou Monique Gabriele, mestranda da Paulo Picanso, especialista em odontopediatria, e hoje vou bater um papo bem leve sobre o selantes dentário. Na odontopediatria, a gente precisa sempre pensar em uma odontologia minimamente invasiva, onde a gente vai trabalhar ali o mínimo possível e sendo bastante efetivo. Então, eu trouxe aqui na aula para a gente falar a respeito dos selantes dentários. Que vocês vão conseguir acompanhar nos slides sobre de que maneira a gente vai conseguir prevenir, né, a doença cárie, a lesão, né, de cárie, combatendo exatamente dessa forma mecânica, obliterando então esses sulcos através dos selantes, né? Então a gente vai estar ali trabalhando com selante até ali numa lesão incipiente da lesão de cárie, onde já não esteja progredido para uma cavitação, por exemplo, né? Então, os selantes dentários, eles são muito importantes naquelas crianças e até adolescentes, né? Tudo tem uma indicação correta, dependendo de qual o nível, né, dessa lesão, do risco potencial de cárie que esse paciente possa vir, para que a gente trabalhe ali no processo de desmineralização e remineralização também. Fazendo jus, né, então, essa odontologia preventiva que a gente tanto fala, né, tem se modernizado cada vez mais, tentando prevenir essa erradicação dessa doença que acomete tanto, né, a população. Mas antes da gente indicar, a gente precisa então diagnosticar, fazer um diagnóstico correto, né, das lesões de cárie, saber ali os principais sinais e sintomas da doença e agir o mais rápido possível, de forma precoce e interligado com outros profissionais. Normalmente na odontopediatria a gente trabalha de uma maneira né, de uma forma multi. Coloquei aqui para vocês verem, né, o potencial de quando a gente trabalha de forma efetiva, né, estrutural, na abordagem de promoção de saúde. Mas seguindo as suas diretrizes, por exemplo, da forma estratégica, né, não invasiva, quando a gente vê que o paciente não tem ali, né, sinal evidente de lesão de cárie, então provavelmente a gente vai seguir ali com alguns manejos. Quando a gente já assim tem, né, a infiltração, a gente tem que avaliar qual é a cavidade, né, se está ativa ou não, onde a gente vai conseguir indicar então, por exemplo, os selantes ou a própria restauração, né, propriamente dita. Uma vez que essa lesão, a cárie, ela acomete, né, a população em geral, principalmente as crianças, é uma doença infecto-contagiosa multifatorial e vai desmineralizar os tecidos dentários. Por isso que a forma ideal da gente trabalhar de forma preventiva é selando as cicatrículas e fissuras. E principalmente as crianças, né, nessa faixa etária escolar e também no seu nível social econômico, isso também tem uma grande repercussão. E aí a gente tem que identificar a cárie, né? Quando a gente fala dos primeiros sinais e sintomas, por exemplo, essas lesões incipientes, essas lesões branquinhas ou no próprio sulco, ou até essas lesões, os sulcos pigmentados, também tem uma indicação da gente já selar, né, obliterar aqueles sulcos de forma mecânica com o selante dentário. E aí, quando a gente fala das crianças, como também nos adolescentes, como a gente pode observar, com grande índice de cárie, a gente vê que alguns fatores, né, são preponderantes nessa lesão. E onde a gente precisa ter dar uma importância muito grande, né? Geralmente as crianças e adolescentes, como eu falei, mas as crianças de faixa etária ali de 3 a 6 anos, principalmente, a gente vê muito nessas idades pré-escolar. Então, a gente tem que observar como que está a alimentação desses pacientes, os hábitos deles, muitas vezes tem uma higienização muito deficiente e também a fase da erupção dentária. A gente vê nessa imagem aí, por exemplo, o primeiro molar surgindo. Então, será se dessa forma a criança está conseguindo escovar? Será se a mãe consegue enxergar esse elemento dentário e escovar de forma efetiva? Porque uma vez sendo bem escovado, né, tendo uma alimentação regular, a higienização, tudo correto, minimiza os riscos da cárie. E quando a gente fala também da odontologia minimamente invasiva, a gente quer trabalhar exatamente essa prevenção mais do que o tratamento específico, né? Então, preservando também os tecidos saudáveis. Nessa imagem é muito radical quando a gente vê um dente, por exemplo, sendo restaurado com amálgama, por exemplo, né?
Então, a gente vê que nas condições atuais, hoje da odontopediatria, isso é inadmissível. A gente tenta, então, preservar ao máximo a estrutura dentária e utilizar materiais, né, o instrumental, onde não vai causar dano nenhum no elemento dental nas adjacências. Então, a odontologia preventiva, ela ressalta principalmente, né, um correto diagnóstico. Eu preciso conhecer os sinais e sintomas da doença, cárie, para que eu consiga identificar se aquele dente está sendo acometido ou não, né? E para a gente ter um correto diagnóstico, eu preciso seguir, né, todo o arsenal de instrumentação, o campo, né, iluminado, meus materiais corretos para conseguir definitivamente, de forma apropriada, identificar se o paciente está sendo acometido com uma lesão de cárie. E como a gente vê nos estudos, tudo isso é um ciclo, né, muito grande, onde tem o hospedeiro, mas tem a falta de higiene, tem a alimentação inadequada e tudo isso aliado também ao tempo. Porque uma coisa é uma criança que não se alimenta de forma correta, mas ele higieniza, enfim, quando tem o fator tempo atrelado é onde intensifica cada vez mais essa probabilidade, né, da lesão cariosa. E quando a gente fala de proteger os dentes com selantes, é muito importante, coloquei até essa imagem bem peculiar, porque quando a gente fala de proteger com selantes, a minha intenção é obliterar esses sulcos e cicatrículas e fissuras, enfim, principalmente dos molares, né, na sua face oclusal, que é exatamente onde vai reter maior alimento, enfim, então a placa e daí o surgimento da lesão cariosa. Então, é um lugar também, uma área de difícil acesso, tanto para a criança quanto também, né, para os pais, porque a educação é continuada, os pais precisam também estar escovando o dentinho, muitas vezes os pais não percebem que ali é uma área muito retentiva, então o selante, dependendo do potencial de cárie que esse paciente vem apresentar, o selante ele vai então obliterar ali de forma mecânica esses sulcos, impedindo o progresso da lesão de cárie. E aí, fazendo jus ao que a gente falou, então, como por exemplo, controlar, né, esse biofilme através de uma alimentação saudável, uma orientação de saúde bucal e um acompanhamento de fato. E não a criança está escovando o dente bem certinho, será? Os pais precisam estar presentes nessa escovação, ser realmente assistida e continuada, para que realmente seja efetivo, senão o selante por si só não vai resolver a situação. E os selantes, a gente tem uma probabilidade muito boa de tratar essas lesões e de fácil acesso, né? A gente utiliza esses materiais que todos nós temos no nosso consultório e podemos adaptar em diferentes situações, né? Prevenindo essas lesões de cárie. Como eu falei, né? Promovendo primeiro saúde, porque a gente vai ter que atrelar todos esses cuidados que a gente, né, sabe bem, junto a uma condição, uma prática mesmo clínica. Então vai formar uma barreira física ali na oclusal do dente para que a cárie não vá evoluir. E os materiais que a gente utiliza, eles têm que ser bastante positivos nesse tratamento, né? Existem algumas regras desses produtos que a gente vai utilizar que precisam ser, acima de tudo, biocompatíveis, né? Então, tendo resistência à tração, tem um tempo bom de trabalho, né? Com relação à presa, por exemplo. A liberação de flúor é muito importante também. Qual a forma que eu vou fazer a fotopolimerização, se vai ser estético ou não, né? Então, a gente precisa ver toda essa questão para escolher um bom material, para que ele seja realmente ideal. Não pode ser atóxico, tem que ser algo muito simples, fácil de aplicar, afinal a gente está falando de criança, né? E que tenha ali uma boa adesividade, enfim. Que seja um material muito bom, que a gente consiga manipular facilmente e também aplicar nas crianças. Então a gente pode ter os cimentos de ionômero de vidro, né, convencional, ou os selantes resinosos. Então a gente vai ter os selantes ionoméricos ou os resinosos, que também são muito bons na prática, né? Todos eles são muito semelhantes um com os outros. Os resinosos a gente vê que eles têm mais fluidez, né? A base de bis-GMA, que é esse monômero muito importante que tem nessa matriz, e fotoativados também, como a gente utiliza no nosso consultório no dia a dia. Mas e os ionoméricos, eles são materiais híbridos, eles têm essa partícula, né, inorgânica,
E é insolúvel também no hidrogel. Então, dependendo aí da sua matriz, ele vai ser também melhor com relação à viscosidade, por exemplo. Aí no caso do resinoso com carga, que a gente tem com carga e sem carga, né? Que ele vai ter essa maior resistência também, vai liberar flúor, vai ser tem mais viscosidade, então ele vai conseguir penetrar com maior dificuldade, diferente dos outros que são sem carga, que eles vão, como eles têm menor viscosidade, então ele vai ter ali uma aplicabilidade melhor nas fissuras. Eu coloquei até alguns exemplos aqui de materiais que a gente encontra facilmente e que são resistentes, né, ao desgaste e à abrasão também. A fratura, né? Porque a gente sabe que tem que utilizar algo que vai ser realmente enfático nesse sentido, já que a criança, né, já, enfim, para realmente ser muito resistente, dependendo do que a criança vá comer, enfim, algum hábito, por exemplo, deletério, enfim. Então, eles apresentam, né, uma grande superioridade por isso, pela retenção e também pela quantidade de cor de matriz que eles oferecem. A resina Flu também, que a gente pode utilizar sem carga, tem com carga também, que ele tem algumas opções opaca, cor do dente, a gente utiliza muito também, né, tem essa fluidez. E as resinas, elas são utilizadas dependendo de como o fabricante vai proporcionar para a gente saber se a gente indica ou não, né, dependendo da sua apresentação. Por exemplo, sem carga, se é fotopolimerizável ou não, por exemplo, né, vai ser fácil a aplicação. Os selantes ionoméricos, eles são, né, biocompatíveis, como a gente já utiliza muito também na odontopediatria. Tem um coeficiente de expansão térmico linear muito semelhante ao dente, coloquei aí essa opção do vitromolar, que ele também é muito bom, tem uma propriedade de liberação de flúor. O ionômero de vidro também, que é muito bom, ele dá um reforço maior, né, por conta desses metais que tem nos seus componentes e a partícula de vidro também. E o tempo de presa nele vai ser fotopolimerizável, então não vai ser igual ao outro, onde tem a tomada de presa, né, natural. E o modificado por resina, então, ele tem essa característica de resistência estética muito mais favorável, né, as cores também, e eles têm alguns trabalhos mostram que o resultado dele é muito mais superior do que os convencionais. O convencional, por exemplo, ele possui uma menor resistência ao desgaste e à tração, né? Então, por ele sofrer também esses problemas de cinérese e embebição, ele também tem esse processo de duração de gelificação. E isso só corrobora com os estudos que a gente vê. Então, mesmo assim, né, os modificados por resina, eles apresentam uma vantagem superior pelo tempo de trabalho, ali de ser mais fácil, né, com o manejo com as crianças, por exemplo, e a estética. Esse é o resultado de alguns estudos mostrando sobre como que fica, né, depois o resultado do selante resinoso, por exemplo, não apresentando nenhuma fenda, uma ausência de falhas, por exemplo, e o ionomérico já apresenta aí algumas fendas, comprometendo até sua qualidade no tratamento. As indicações então são claras e evidentes, como a gente já viu. Então o paciente precisa ter um alto risco aí de cárie ativa, ele precisa ter alguns dentes acometidos de cárie para que a gente possa indicar realmente o paciente está em potencial de risco de cárie, então a gente vai cuidar, né, dos outros dentes para que eles não venham ser acometidos também. Os pacientes que não cooperam e alguns dentes que também não estabeleceram a oclusão. As contraindicações é exatamente o oposto, né? Então, pacientes que eles não têm essa atividade de cárie, por exemplo, eles cooperam com algum outro tipo de tratamento proposto e também com relação aos dentes, né? De oclusão, para realmente conseguir ter ali um mecanismo de limpeza, de higiene correta. E o protocolo, coloquei aqui o mais simples, que a gente mais utiliza também no consultório, que seria iniciar com isolamento. Nessa figura mostra o isolamento absoluto, mas geralmente a gente faz o isolamento relativo, dependendo também do grau, né, de lesão de cárie que esse paciente venha a ter. Então a gente faz o isolamento da região que a gente vai, né, tratar com o selantes.
seguido de um protocolo, profilaxia com pedra pómez e água, ou então escova de Hobson com uma pasta profilática. E nessa técnica a gente não precisa utilizar broca, né? Principalmente nos sucos, se os sucos estiverem pigmentados, eu também não preciso utilizar, a não ser que eu identifique realmente que possa ter algum tipo de cavidade, que já seria interessante iniciar com a restauração propriamente dita. Então, nesse caso, a gente nem precisa fazer utilização de broca. Mas caso precise, remove alguma área que a gente possa imaginar que seja o início, né? Identificar que são sinais evidentes da lesão de cárie. E aí a gente iniciaria com condicionamento do ácido na região que a gente vai tratar e precisa chegar nessa rugosidade bem branquinha, livre de contaminação. E aí já colocar o selante resinoso, por exemplo. Utilizando a sonda exploratória, por exemplo, não precisa ser as espátulas, e fotopolimerizar. No caso, se fosse colocar o ionômero de vidro, por exemplo, seria da mesma forma, né? Descartando essa possibilidade do uso da broca, né? A gente não utilizaria, não precisaria colocar também fazer o ataque ácido, e sim o ionômero de vidro. Direto, né, nas cicatrículas e fissuras. Convencional vai tomar presa normal, natural, e o modificado por resina teria que fotopolimerizar. Aqui segue as minhas referências do que eu utilizei, e é isso. Obrigada!